Olá, eu sou o Nerivaldo Lira Alves, sou conhecido como Valdo, como Lira, e também vou estar na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos conversar com uma mulher muito poderosa, tá? Muito top, que é uma coach espetacular, a Paula Miranda. Paula, muito obrigado pela tua presença, viu? Prazer, privilégio ter você aqui. Eu que agradeço, Kendi, agradeço. Olá a todos, bem-vindos e para mim é uma honra estar aqui. A honra é minha. Fala um pouquinho sobre a sua carreira, o que você estudou e também até a gente chegar nessa parte de coaching em vendas, tá? Fala um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu gosto muito de me posicionar como uma profissional de vendas. Existe um paradigma, existe uma questão que as pessoas não gostam muito de falar que são vendedores, né? E eu falo para todo mundo. Somos vendedores, né? Exatamente, todos somos vendedores, né? E todo momento assim, está negociando alguma coisa. Isso, negociando, vendendo ideias. Isso, exatamente. Só que existe ainda aquela questão do vendedor é um cara que não é bem sucedido, o vendedor é uma pessoa que não estudou, não se deu bem na vida. O cara que empurra as coisas. O cara chato, né? Então, eu sou uma vendedora, não sou uma vendedora nata, eu sou uma estudiosa de vendas, trabalho com vendas há muitos anos, há mais de 20 e poucos anos, mas especialmente em gestão de vendas e treinamentos de vendas eu trabalho há 21 anos. E uma coisa interessante é que mudou muito o processo de compras e vendas nos últimos anos, né? Porque o consumidor mudou por causa de tecnologia e uma série de questões, então eu tive que me atualizar aí ao longo desses anos, mas eu comecei muito nova com varejo, né, com lojas de shopping, depois eu tive a oportunidade de ser empresária do ramo educacional. Eu tive 2 escolas grandes de idiomas na região do ABC Paulista. E essas escolas, é interessante porque eu comprei uma franquia. Naquela ocasião eu tinha 19 anos, olha só. Nossa, que legal. O meu pai é um professor universitário, ele tinha se aposentado na época, ele estava com capital, ele é pouquíssimo empreendedor. E aí ele falou, bom, o que você quiser montar, fica à vontade. E eu procurando franquias, eu tinha voltado de um intercâmbio na Austrália naquela ocasião, procurando franquias, falei, bom, franquia de escola de idiomas é uma boa, né? E montei um baita de uma escola, num custo fixo altíssimo, lá numa região nobre de Santo André. E o que aconteceu? Deu tudo errado, né? Como a maior parte dos empreendedores aí que a gente vê, deu tudo errado. E fiz umas contas ali, tantos alunos pagava o aluguel, pagava etc. E, enfim, em 6 meses eu estava quebrada, já não sabendo mais como viabilizar aquela escola. Até que um belo dia eu fiz um curso que chama Empretec do Sebrae. Não sei se você conhece. Excelente, conheço. E recomendo também. Muito excelente. Bom. Esse curso Empretec, que tem várias cidades do Brasil, e está cada vez melhor. Eu fiz isso em 98, que foi na época que eu abri a escola. Esse curso, para mim, foi um divisor de águas. Eu voltei do curso e falei assim, eu preciso fazer a história dessa escola ser diferente. E aí eu contratei uma vendedora e eu e ela, a gente saiu para vender de porta em porta. A partir desse momento, eu lembro desse número, eu tinha 72 alunos, que não pagava nada, que era super pouco. E aí, a partir daquele momento, isso foi no começo de 99, a partir daquele momento a gente começou a fazer as vendas e fazer abordagens e etc, ligações. A gente passou para quase 700 alunos. Nossa, que maravilha. E aí eu montei uma equipe de vendas, montei uma equipe comercial. Naquela época telemarketing podia e funcionava. Sim, exato. Então eu coloquei lá um telemarketing também. E a escola foi um sucesso aí por muitos anos. Que bacana. Eu montei outra escola também em outra cidade. E até mais ou menos 2007, 2008 eu fiquei empreendendo nesse ramo. Depois teve algumas questões com a franqueadora, ela vendeu para um grupo grande que não consegui me adaptar. Eu vendi uma escola, vendi outra escola, e aí eu fui trabalhar nas franqueadoras. Aí me contrataram para fazer treinamento de pessoas, né, de vendedores nessas grandes franqueadoras. E assim, foi uma época super legal da minha vida, porque eu viajava o Brasil inteiro para fazer os treinamentos, né, para o pessoal, para treinar os vendedores mesmos. E
até mais ou menos 2011, que foi quando eu, junto com meu marido, a gente foi para os Estados Unidos, né? Teve uma oportunidade lá, ele é de lá. E aí eu fiquei um tempo entre 2011 e 2015 entre Brasil e Estados Unidos. Lá eu tive a oportunidade de estudar coaching também. E já atuava como coaching, né, com equipes comerciais, mas aí eu peguei ferramentas, entendi como é que funcionava o processo de coaching. E também trabalhando bastante para o Brasil enquanto eu estava lá nos Estados Unidos. E em 2016 eu voltei definitivamente. Foi aí que eu consolidei a Assertiva Desenvolvimento Humano, que é a minha empresa hoje. E desde então eu fiz uma formação também de coaching no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Coaching, que é uma grande instituição e excelente. E acabou que as coisas foram indo muito bem. Hoje eu sou trainer do Instituto Brasileiro de Coaching, eu faço o coaching vendas lá. E eu atendo grandes empresas, tipo Bosch, Roche, mas atendo também o pequeno. Eu adoro trabalhar com o pequeno empreendedor, adoro trabalhar com parece que os olhos dele brilham mais, né? O pequeno, né? O pequeno. E com as equipes comerciais do pequeno, porque às vezes ele tem uma pessoa e ele fala, puxa, como é que eu faço? Ele só pode viabilizar uma pessoa para a equipe de vendas. Então eu faço esse trabalho tanto com o pequeno, eu adoro trabalhar com os dois públicos. Geralmente os grandes eles me contratam mais para convenções, para os eventos maiores. Agora o pequeno eu faço mais consultorias. Você vê o crescimento maior. Você vê o crescimento, é muito bacana. Legal. Então basicamente assim foi, né, contando rapidamente, foi essa a minha história. Eu fui aí trabalhando com vendas a vida toda, com gestão de equipes comerciais. E aí eu acrescentei o coaching e a PNL, também estudei PNL, estudo ainda, estudar é para sempre, né, Kendi? Para sempre, para sempre. E hoje eu trabalho muito com o que tem de mais atual no mercado de vendas, porque, como eu estava falando, o mercado de compras e vendas mudou muito, principalmente nos 5 últimos anos para cá. E o consumidor hoje não adianta mais, aquele vendedor chato, né, aquele mala, ele tá em crise, ele tá sem trabalho, ele tá reclamando do governo, ele tá reclamando do mercado. Isso, exatamente. Né? É aquele negócio da diferença entre o insistente e o persistente. Isso, é gritante essa diferença. Exato. Então, o persistente, ele é um cara que sabe como falar. Ele é o momento exato. O momento exato e tal. E tem que ser persistente para você estar bem em vendas, né? Você não pode desistir do cliente fácil. E ser disciplinado, né? Fazer os follow-ups corretamente, nunca abandonar o cliente. A hora que você prometeu uma coisa, vai atrás até cumprir. Mesmo que você tenha delegado, vai perguntar para a pessoa se a coisa está indo bem, né? Não, e uma coisa interessante que você acabou de falar, Kendi, porque o follow-up hoje é uma das ferramentas de vendas que trazem maior conversão. Olha que dado interessante esse. Foi comprovado que 80% das vendas acontecem entre o 5º e o 12º contato que o cliente tem, que o vendedor tem com o cliente potencial. Entre o 5º e o 12º contato. Olha que interessante. E sabe o que é o pior? A maior parte dos vendedores, eles desistem no 2º ou no 3º contato. Verdade. Porque eles não querem ser insistentes, não são persistentes e acham que estão sendo insistentes. Então ele vê que o cliente não atende ou qualquer coisa parecida ou não responde e ele desiste no 2º ou no 3º. Quando é a partir do 5º que o cliente começa a perceber a importância daquilo que você está oferecendo. E às vezes é ali que o cliente começa a entender o produto ou o serviço que você quer oferecer. Porque muitas vezes o vendedor falha no seguinte, por exemplo, vendedor de tecnologia. Ele chega lá começando a falar das sopas de letrinhas, só que a pessoa não entende, coitado. Então, se você não der o conceito inicial e mostrar que aquele produto ou serviço vai aumentar a receita ou reduzir despesas, fica complicado. E aí, isso que você falou é muito interessante pelo seguinte, também está comprovado que a pessoa, ela compra, todos os processos de compras e vendas são emocionais, né? Por mais que você racionalize, são emocionais, e as pessoas, elas compram por uma dor. E então, qual que é o papel do vendedor hoje? Ele tem que fazer perguntas, e isso é o que mudou assim drasticamente. Antigamente, o vendedor falava muito.
O vendedor chegava na frente de um cliente, independente se fosse um produto ou um serviço, abria um portfólio e começava a falar e apresentar soluções. Ele não sabia nada da empresa. Isso, não sabia nada da empresa, não sabia nada de quem está por trás, né, por quem está ali querendo. Então, hoje, como é que é o vendedor? Como é que é uma boa venda qualitativa? É na qual o vendedor chega, conversa com o cliente, faz perguntas que movem tudo, né? Que é isso? Exatamente. E fala assim, quais são as suas necessidades e desejos? Isso. Então, existe até uma metodologia que eu aplico muito nos meus cursos, que a metodologia chama Spin Selling. Ela não é nova, mas ela é muito atual. Sim. Olha que interessante essa metodologia. Ela foi feita por um psicólogo americano. O cara não era vendedor, era psicólogo. E ele falava assim, olha aqui, por que eu tenho 2 vendedores aqui? O vendedor A e o B. O A arrebenta de vender, é um campeão em vendas. E o B é um cara mediano, sendo que os caras têm o mesmo mercado, o mesmo portfólio, a mesma tabela de preço. Por que isso? E ele foi estudar. Durante 15 anos, ele fez mais de 12 mil visitas de vendas consultivas para entender. E sabe o que ele descobriu? Que o que diferencia o vendedor campeão do mediano são a qualidade das perguntas que esse vendedor faz. Sim, exato. E aí ele desenvolveu um método que chama Spin Selling, que são perguntas nas quais você entende qual é o contexto inicial da pessoa, que são as perguntas de S de situação, Sim. de problema, porque o cliente compra a solução de um problema que ele tem. E onde está o maior erro dos vendedores? Achar que eu sei qual que é o seu problema. Então ele julga o problema do cliente e ele já vem com uma solução pronta. E isso não é mais. Isso você não consegue bons números se você faz isso. Então agora você tem que baixar o julgamento total. Você tem que se conectar com a pessoa. O vendedor hoje em dia faz isso. Ele se conecta com a pessoa. Então ele entende, né, ouve na essência, ouve de verdade, sem julgamentos. Sim. A partir daí faz perguntas de qualidade, perguntas de problema, para entender qual que é a dificuldade daquele cliente. Depois que ele faz isso, ele vem com a solução baseada em benefícios, que também é uma outra diferença. Vendedor que não é preparado fala muito sobre características. Porque meu produto é isso, meu produto é aquilo. Sim. Só que esse tipo de características eu consigo buscar em site. Exatamente. Eu consigo buscar onde eu não preciso da interação de um vendedor. Então, o cliente não compra a característica, o cliente compra o que aquilo vai proporcionar para ele. E isso somente com a interação de um vendedor que você consegue saber. Sim. Através de perguntas, eu entendo a dor. Entendendo a dor, eu apresento uma solução na qual, para você é diferente para mim, do que para qualquer outra pessoa. Tem que customizar, na verdade. Exato. Esse é o caminho, a customização. Nos projetos que eu fiz de consultoria na área de call center, eu dava um jeito de saber os motivos das reclamações. Sim. Aí eu montava uma proposta assim para solucionar aquilo. Então, normalmente era bem assim. Tudo tem a ver com dor, né? Tudo tem a ver com dor. Tudo tem a ver com a dor da pessoa. Exato. Então, por que está gerando aquela reclamação, né? E você tem que ir a fundo nisso. Se você não entender isso, nada adianta, né? E muitas vezes o pessoal também, na hora de selecionar as pessoas, tem que ver o perfil também, né? O perfil está adequado para isso. A pessoa gosta de fazer vendas e tudo mais, senão é meio complicado. Mas que bacana. O que você gostaria de deixar uma mensagem para os nossos internautas aí, falando sobre coaching e vendas? Olha, eu queria dizer o seguinte, existe um paradigma muito grande em vendas. Eu gostaria de convidá-los, né, a expandir um pouco mais esse paradigma do vendedor, porque somos todos vendedores se pararmos para pensar, né? A gente está fazendo, como que a gente falou, negociação, a gente está fazendo vendas o tempo inteiro. E mais do que isso, hoje o vendedor o vendedor bom, ele é um cara qualificado, ele estuda, como eu falei, tem metodologia SPIN, tem uma série de cursos. Eu não sou muito a favor de técnicas de vendas, eu sou a favor de você entender o cliente, você prestar atenção de quem está na sua frente e a partir daí você tem sim algumas formas que seriam técnicas de se conectar, mas não técnicas prontas, são técnicas de conexão, né? Então eu queria convidar as pessoas a expandir um pouco mais a mente com relação a processos de vendas,
empreendedores precisam saber vender, né? Para que tenham sucesso nos seus negócios. E tem várias formas de se fazer isso, tem várias formas de você estudar vendas. Eu estava falando que eu sou uma estudiosa em vendas. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu estudo vendas 1 hora por dia, porque muda muito rápido. Eu estudo coisas aqui no Brasil e estudo no exterior. Então, eu trago nos meus treinamentos o que tem de mais moderno no mercado de vendas. Eu dou muitas palestras, faço treinamentos aqui em São Paulo, mas eu também tenho um curso online que chama Venda na Prática. Que bacana! E nesse curso eu explico todos esses processos de spin selling, de como criar conexão com o cliente, de como fazer um bom follow-up, que foi um assunto que você citou, que é super importante também em vendas, como ser persistente, não insistente, né? Então eu tenho esse curso que ele está num business que eu tenho dentro da Assertiva que chama Instituto Nacional de Vendas, .com.br. Então lá tem o curso Venda na Prática que eu passo todas essas ideias. Tem que estudar, Kendi. Tem que estudar. Você está falando uma coisa importante, por exemplo, você está fazendo, por baixo, 250 horas por ano. Né? Em 10 anos são 2.500 horas. É aquilo que é uma escola da vida que depende de você. Isso. E ele não pode ser, quer dizer, na verdade ele é mandatório para você por causa da sua necessidade assim de expansão de conhecimentos, né? Mas ele é muito gratificante. Sem dúvida, sem dúvida. E aí quanto mais você estuda, mais você percebe que você tem que estudar mais, né? Esse é o ponto central. Mesmo no caso da PNL lá, quando o John Grinder e o Richard Bandler fizeram lá, nossa, cada vez que você vai estudando aquilo tem desdobramentos. Tem. Muitos. Né? Muito além daquela teoria que eles fizeram. Né? Muito. E continua sempre muito atual. Muito atual, muito atual. Você vê que assim, os cursos de PNL estão cada vez mais com mais pessoas, profissionais de diversos segmentos. Antes era para um pessoal só de desenvolvimento humano, né? Exato. Agora não, agora para executivos de alto, médio, escalão, qualquer pessoa pode ter acesso. E o mais interessante é que antes esses conhecimentos eram caríssimos, né? Exato. Então era uma pequena parcela da população que tinha acesso a isso. Hoje, com a internet, com o YouTube, qualquer um pode estudar PNL e fazer a diferença no seu negócio, fazer a diferença na sua profissão e até na sua vida, né? Perfeito. Porque a partir do momento que você melhora como profissional, você melhora como pessoa e vice-versa. Isso também é uma outra coisa interessante que mudou muito dos últimos tempos para cá. A pessoa, antes a gente batia cartão, ia para casa e você virava uma outra pessoa em casa. Hoje em dia você responde mensagem de WhatsApp 11 horas da noite. Se você não tiver, né, uma disciplina, você está trabalhando à noite, de sábado, domingo. Então, e redes sociais, o seu cliente te vê na rede social, ele sabe quem você é, ele sabe seus hobbies. Então, meio que não tem mais essa do quem de profissional, quem de pessoal. Você é uma pessoa, né? Você é um ser humano. Sim. Então, esse é um outro conceito bem interessante também, que todas as empresas estão percebendo, né? O quanto que você tem que valorizar a pessoa e desenvolver a pessoa para que a pessoa também reflita isso no profissional dela. É muito interessante, porque e os clientes eles querem ser atendidos no canal deles. Pode ser WhatsApp, pode ser e-mail, pode ser telefone, né? Ou seja, o que eles querem a gente tem que procurar atender nesse momento. Eles escolhem, né? Ô Paulo, eu queria que você aproveitasse esse momento para falar assim, você citou, mas você fazer vendas hoje para grandes empresas, com o uso da tecnologia mudou bastante. Sim. Né? Que cuidados que a gente tem que tomar? Porque muitas vezes assim, você manda uma proposta e aquilo, basicamente, muitas vezes um robô já vai avaliando todas aquelas coisas, até chegar no... Primeiro, se todos os quesitos que foram pedidos, você atende. Né? E se o preço está dentro do budget, não. Depois que você vai ou não para um vendedor, para um comprador, no caso. Né? Então, que cuidados que tem que ter ali? Olha, Kendi, é uma ótima pergunta, porque o B2B, né, que é quando você faz a venda com as empresas, ela tem mudado também drasticamente. O que é importante você pensar no B2B? Pessoas compram de pessoas, né? Então, uma coisa é fato. Se eu gostar de você,
eu vou comprar de você. Se eu não gostar de você... E tem relação de confiança. Muito relacionamento. Grande. Sim, exato. Então, o vendedor é um cara de relacionamento, é um cara que tem que gostar de pessoas. Você tem que... Aí que tá, quando você envia uma proposta e não tenha um robô que analisa ou vai para a questão... Você corre um risco muito grande de você ser aceito ou não aceito por uma questão de preço e não de valor, né? Então, nós vendedores, a gente foge muito dessa questão de preço, porque preço não significa muito quando você traz valor, né? Então, essa é a questão. O que a gente tem que fazer num B2B? O que é o mais interessante você fazer num B2B? É você não sair disparando propostas para todo mundo. Sim. Muitos vendedores pecam nisso. E pecam muito no copia e cola. Copiar e colar, super fora de moda. E às vezes às vezes até o nome da pessoa copiou igual lá para outra empresa. Isso daí é terrível. Isso já acontece com a gente, né, de receber. Copiar e colar é super fora de moda. Hoje a gente está na era da exclusividade. Você quer se sentir importante, não é? Exatamente. Eu também quero, você também quer. Todos nós queremos. Então, como que a gente tem que fazer hoje? O B2B ele funciona de que forma? Primeiro, você quer trabalhar com uma empresa X da sua região. Você tem que saber fazer uma lição de casa. Você tem que googar a empresa. Você tem que ver quais são os decisores no LinkedIn. Você tem que ter um bom perfil no LinkedIn. Tem até no LinkedIn atualmente, tem uma ferramenta chamada Sales Navigator, que você consegue saber quem são os decisores ali. Ela é uma ferramenta que vale a pena ter, quem faz essa venda mais ativa. Quem são os decisores, e aí você faz uma ligação ou você manda um e-mail, não com aquele script pronto do olá, meu nome é Paula, eu sou da Assertiva e eu gostaria de falar com você. Não, você tem que falar assim, alguma coisa relacionada ao cliente. Olá, Kendi, tudo bem? Eu sou a Paula da Assertiva, eu trabalho com desenvolvimento humano e eu estou te ligando porque eu vi que a sua empresa, o seu programa de TV está cada vez mais com uma audiência maior. Então você cita alguma questão do cliente e eu vi também que você estava presente em tal feira e vi que você entrevistou recentemente o fulano de tal. Essa é a melhor forma do Kendi falar, peraí, deixa eu ver quem que é essa pessoa, quem que é essa moça. Assim, deixa eu ver, ele sabe de mim, eu não sei nada dele. Isso. Então, e eu gostaria de conversar um pouco com você, bater um papo e tal. Essa é a melhor forma de você fazer uma abordagem de vendas hoje. Eu quero lembrar que eu estou falando de vendas aqui, eu não estou falando de marketing. Exato. O marketing tem o funil deles, que chegam os leads e etc. Vendas é quando eu tenho a oportunidade ou de fazer a venda ativa ou de estar em contato com o cliente. Né? E muitas vezes a gente só tem uma única oportunidade de causar uma boa impressão. Eu adoro essa frase. Dificilmente nós temos uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Exatamente. É isso. Então a gente tem que ser muito assertivo, né, nesse primeiro impacto. As pessoas não têm mais tempo para muitas histórias, as pessoas não têm mais tempo nem paciência para encontrar. Sabe um outro dado que também recente pela Biz Revolution que veio? Somente 10% dos vendedores mereciam ser recebidos. 90% não merecia. Porque não faz a lição de casa. Exatamente. Porque não estuda, porque não quer saber do cliente, quer saber disparar a proposta e achar que fez a sua parte dele. Hoje isso não funciona. Mudou demais. Sem dúvida. E aí o pessoal vai ficando obsoleto. Vai ficando obsoleto. Paulo, nós estamos nos instantes finais. Eu quero que você volte outras vezes, porque você tem um dinamismo assim muito grande que contagia. Prazer. Você quer deixar os seus dados aí da Assertiva? Pode deixar telefone, Facebook, o que você quiser. Obrigada. O Assertiva, o site é o www.assertiva com 2 S e 2 T's, tá? A diferença é que tem 2 T's, .com.br. No Facebook eu estou como Coach Paula Miranda. Perfeito. Tem o Instagram também, que é o Assertiva, né, com 2 S e 2 T's, _ consultoria. E o meu telefone vou deixar aqui também para contato direto, é o 11 98219 2027. Perfeito. É um prazer enorme. Muito obrigado, viu? Gratidão. Obrigada. Internautas, com os agradecimentos dessa grande profissional, Paula Miranda, da Assertiva, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.